Bem, gente, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, falando ainda, vamos concluir sobre a desencarnação, sobre a separação do espírito da matéria. Vimos no estudo anterior, referente a como se dá essa separação. Hoje nós vamos ver, começar a pergunta 163, sobre perturbação espiritual. Allan Kardec perguntou o seguinte aos espíritos na questão 163. Deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesma? Deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesma? Ou seja, aconteceu a morte, a gente já vai estar consciente de tudo? Resposta dos espíritos: consciência imediata não é bem o termo. Ela fica, a alma, algum tempo em estado de perturbação. Vou ler a questão seguinte, porque para a gente desdobrar tanto esta 163 quanto a 164. A 164, Kardec perguntou: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Resposta: não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente porque se libertou da matéria durante a vida do corpo, ao passo que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então, essas duas questões, 163, 164, mostra mais uma vez para a gente a importância da nossa vida moral, da preparação nossa de natureza interior, das nossas atitudes, das construções mentais. Toda morte, ela provoca, de alguma forma, uma espécie de perturbação. A palavra perturbação pode dar a ideia da gente ficar enlouquecido, ficar transtornado. Não é bem isso. Perturbação no sentido de que um sono, quer dizer, com o fenômeno da morte, quase sempre vem uma sonolência. Nós perdemos a sensação, como se você dormisse, perde a noção do imediato e desperta. Sabe aquele momento que você acordou e você, às vezes, não sabe se é de noite ou é de dia, Você deita para dormir de tarde e acorda assim pensando: meu Deus, que dia é hoje? Que horas tem? Pronto, é mais ou menos isso. É claro que os espíritos responderam a Kardec que esse estado de perturbação, ele é variável, indo desde esse estado de perturbação leve e que passa muito rápido, até um estado de perturbação que aí sim, há casos que podem durar até mesmo séculos, dependendo do grau de espiritualização da criatura. Quanto mais a pessoa é elevada moralmente, a tomada de consciência do que aconteceu, de se estar no mundo espiritual, vai ser mais rápida. Quanto mais a criatura for apegada à vida e à sensação material, quanto mais as paixões negativas, os sentimentos de apego e as qualidades negativas predominarem na individualidade, mais o nível de perturbação é maior, porque o espírito tem suas vibrações perispirituais, as vibrações do seu corpo espiritual, muito atreladas e muito semelhantes à vida física. Há criaturas que, por nunca terem pensado na vida após a morte, por levarem uma vida essencialmente sensual, ou seja, voltada para os sentidos físicos, por se identificarem imensamente com a matéria, ou por cultivarem uma natureza profundamente egoísta, invejosa, hedonista, essa criatura tem tal identificação com a matéria que, com o fenômeno da morte, ela se encontra muitas vezes acreditando que ainda está no corpo físico. Nem sabe que desencarnou, como nós temos inúmeros exemplos nas atividades espíritas. Então, esse estado de perturbação ele é variável, obedecendo essencialmente à natureza moral mais ou menos espiritualizada de cada um de nós. Mas quando os espíritos respondem genericamente, nós temos um estado de perturbação que pode ser extremamente leve para muitos espíritos ou quase inexistente para aqueles que têm uma consciência, um estado de espírito puro,
liberto de qualquer injunção negativa, o que na Terra é muito raro. E tem aqueles, os malfeitores, os criminosos, né, os que trazem graves comprometimentos de ordem moral na sua história de vida. Estes, a perturbação é mais grave e realmente é uma situação mais perturbadora. A última questão de hoje do estudo é a pergunta 165, e é muito interessante, olha só. Kardec perguntou aos espíritos: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Então a pergunta dele é: o fato de você conhecer o espiritismo, conhecer o ensinamento espírita sobre a vida após a morte, exerce uma influência sobre esse estado de perturbação? Resposta: muito interessante. Influência muito grande, visto que o espírito já compreendia de antemão a sua situação. Mas a prática do bem e a confiança pura exercem maior influência. Então, duas coisas distintas e muito importantes. Primeiro, a confirmação dos espíritos, que o conhecimento espírita nos ajuda muito para diminuir o grau dessa perturbação após o desencarne. Temos, por exemplo, comunicações recebidas por Chico Xavier, de alguns jovens, escrevendo para os seus pais, dizendo assim: mamãe, papai, os poucos livros que eu li do Espiritismo muito me ajudaram na minha chegada no mundo espiritual e no meu reconhecimento. Ajuda bastante. Porém, eu quero destacar a segunda parte da resposta. A prática do bem e a confiança pura exercem maior influência do que o próprio conhecimento espírita. E é por isso que muita gente que nunca leu nada do Espiritismo, mas que praticou o bem, que teve uma fé, uma confiança em Deus, essas criaturas chegam muito bem no mundo espiritual e não têm maiores dificuldades para superar aquele estado breve de perturbação, ter uma perturbação leve. Não é o fato de conhecer Espiritismo em si, por si mesmo, que resolverá o nosso problema. Ajudará muito. Ajuda bastante. Você já tem uma ideia do mundo espiritual, tem uma ideia do que é a vida após a morte. É um extraordinário auxiliar. Muito importante. Agora imagine quando a gente conseguir conjugar conhecimento espírita com a prática do bem e a confiança pura. Aí a nossa chegada no mundo espiritual será bem mais tranquila, bem mais feliz, bem mais confiante. Muita paz e até breve.